Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido na igreja do Senhor. Haja vista muitos pregadores já terem externado muitas revelações da parte de Deus dentro deste capítulo, devido às muitas riquezas contidas nele. Mas isso não significa que o Senhor tenha esgotado o poço da revelação. Isso não significa que a mente de Deus está limitada durante todos esses anos, onde Ele, pela sua misericórdia, já usou muitos pregadores dentro desse texto. A Bíblia Sagrada nos fala que Deus, Ele tem a multiforme graça. Ele é dono de todo o poder, sabemos disso, e o Eterno tem nele todo o conselho e todo o leque das suas revelações. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, para tentarmos entender o contexto de toda a história, da intenção, do objetivo do autor, nós percebemos algumas características que nos ajudam a compreender a mensagem que Mateus ele quis passar para os seus ouvintes, para os crentes da Judéia, para os crentes hebreus daquela época. Ora, Mateus, no seu estilo, ele começa com a genealogia de Jesus, destacando algumas características particulares. A primeira, ele faz uma contagem de 14 gerações, 3 vezes. Ele enfatiza que Jesus Cristo, o Nazareno, ele vem da linhagem de Davi. E nós perguntamos ao texto então, o que significa então esse 14? Ora, na gematria, naquela época, um sistema de interpretação, um sistema numérico, o valor numérico das letras do alfabeto hebraico, Mateus ele conhecia. E na junção das letras, na somatória, no nome de Davi, o resultado era 14. Então o que Mateus está querendo dizer com isso é que aquele que foi prometido no Antigo Testamento, aquele rei eterno, o leão da tribo de Judá, aquele que viria e instauraria o reino de Deus na terra, ele viria da descendência de Davi, e este que ele está escrevendo é o dito cujo, é o mesmo, é o próprio, é o cumprimento das Escrituras. Então, o objetivo de Mateus é enfatizar Jesus Cristo como o rei prometido. Mas parece que Deus gosta de ironizar. Parece que Deus gosta de quebrar o protocolo da percepção humana. Como que um rei que vem para reinar aparece com características totalmente o contrário? Como que alguém vem estabelecer o reino dos céus na terra, um reino de glória, de paz e de poder? Quem lembra de Isaías 63, quem lembra de Isaías 61, quem lembra de Isaías 64, quem lembra de Lucas capítulo 4, versículo 18. Mateus parece ir contra a uma concepção que, entre aspas, estava certa, mas ainda não era o momento devido. Como assim, pregador? Mateus, no seu registro, ele diz que João Batista estava apregoando arrependimento, dizendo: o reino dos céus chegou a vocês. O reino de Deus chegou a vocês, porque os céus eram uma designação judaica para se referir a Deus de tabela, devido ao respeito que eles tinham pelo nome de Deus e o mandamento que dizia: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o respeito era tão grande que eles criaram esse atalho, chamando Deus e os céus, a sua soberania, a sua vontade, a sua excelência. Então Mateus, escrevendo para o público judeu, sabendo disso, ele diz: olha, o rei prometido, o Messias, o Salvador, ele veio com algumas características um pouco diferentes, sem perder a sua essência. E João Batista continua nessa pregação. João Batista continua dizendo: olha, o machado está posto à raiz das árvores. A mensagem do profeta que preparara o caminho para o Messias chegar era diferente do que nós estamos encontrando hoje na atualidade em larga escala. As mensagens de hoje é com um cuidado tamanho,
uma cautela tão grande para não ofender ninguém. E a exortação para abandonarmos o pecado está sendo posta de lado cada vez mais. Não querem mais confrontar ninguém, não querem mais chamar a atenção de ninguém, porque isso não atrai a multidão. Mas na Bíblia Sagrada é diferente. Quanto mais João Batista arrochava o nó, quanto mais ele pregava, quanto mais ele exortava, mais a multidão vinha para ouvi-lo.